Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knight e vamos falar de tênis, especificamente sobre dois tenistas da geração dos anos 90, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Há algum tempo atrás, quando esses caras começaram a surgir e a aparecer mais em finais de Grand Slam, havia uma expectativa que tanto Nadal, Djokovic, Federer começariam a entrar em algum tipo de declínio técnico ou físico e esses caras conseguiriam ser as novas caras do tênis, iriam dominar o esporte, algo que nunca se concretizou. Na década de 90, acho que dos nascidos lá, só temos dois títulos de Grand Slam, o Dominic Thiem no US Open em 2020 e o Daniil Medvedev no US Open em 2021. Então, a questão é, a gente tem dessa geração dos anos 90, quatro mais notáveis. Eu sei que tem nomes como Andrei Rublev, Taylor Fritz, e outros tenistas notáveis, mas eu vou pegar aqui os quatro mais notáveis, que todo mundo concorda que são o Thiem, o Medvedev, o Zverev e o Tsitsipas. Dois já ganharam o Grand Slam, que é o caso do Thiem e do Medvedev. O Medvedev tem um acréscimo, porque ele já tem uma carreira um pouquinho mais consagrada, já foi número 1, o único dos quatro que conseguiu esse feito, e ele tem mais títulos, então isso pesa a favor dele. Talvez o Zverev que tem um título a mais que o Medvedev no geral, mas acho que a carreira do Medvedev é maior, E assim, a impressão que fica desses dois aqui, de Tsitsipas e Zverev, que é a pergunta do vídeo, eles ainda podem ganhar um Grand Slam? Porque ao mesmo tempo que a gente está vendo assim, agora que está começando a saída do Big Three, Federer já aposentou, Nadal não consegue ficar mais saudável, a gente não sabe o quão competitivo ele vai voltar, e esse momento assim, ele retorna lá em Brisbane e agora só volta em Indian Wells, não é um bom sinal. E a questão é, o Djokovic, ele fez semifinal no Australian Open, acredito que ainda vai ser bem competitivo esse ano, não tenho por que acreditar no contrário, é uma derrota, mas todo mundo perde uma vez ou outra, E assim, o Djokovic é um cara que se engata aquela quinta marcha de novo, a gente sabe que o cara é muito difícil de derrotar, então assim, eu nunca subestimo o Novak Djokovic. E ano passado a gente viu, o cara ganhou 3 dos 4 Grand Slams, não acho que vai ser no instalar de dedos que o cara vai começar a declinar muito, mas a questão é, a gente, ao mesmo tempo que a gente está vendo esses caras começarem a passar o bastão, parece que eles estão passando o bastão para a geração dos anos 2000. Yannick Sinner, Carlos Alcaraz, esses já mais estabelecidos, o Sinner campeão de Grand Slam, E fica aquele feeling, tipo, o Sinner ganhou o Grand Slam, o Alcaraz já ganhou o Grand Slam, enquanto o Zverev e o Tsitsipas ficam no zero, E tenistas que já tiveram sua oportunidade. Para mim, o Zverev teve a melhor, porque ele enfrentou o Thiem jogou muito mal, só que o Zverev conseguiu jogar pior do terceiro set para frente, dominou os dois primeiros sets, o jogo estava muito tranquilo, ele teve tudo para ganhar aquele jogo e desperdiçou, foi uma chance enorme jogada fora. E o Stefanos Tsitsipas, ele teve uma situação que ele estava 2-0 acima contra o Djokovic em Roland Garros 2021, mas ele acabou levando a virada. E na outra oportunidade em Grand Slam que ele teve foi a final do Australian Open em 2023, onde perdeu de 3-0 para o Djokovic e acho até que fez uma boa final, Tipo, o Djokovic teve mais dificuldade do que eu imaginava, achei que seria uma varrida maior. Então, assim, não acho que o Tsitsipas fez mal, mas o favorito venceu nas duas vezes, Então, assim, essas foram as oportunidades que eles tiveram e, a meu ver, fica aquela pergunta, esses caras podem ganhar um Grand Slam? Porque, de resto, já tem títulos para se orgulharem, Ambos são vencedores do ATP Finals, o Zverev já ganha medalhista de ouro em simples, eles têm títulos de Masters 1000, o Zverev mais do que o Tsitsipas. E a pergunta que fica é, e a consagração máxima? Eu sei que tem muita gente que vai pensar no número 1 do mundo, tudo isso, mas eu acho que o Grand Slam, eu acho que ele tem um peso maior, Seja o Australian Open, Wimbledon, Roland Garros, US Open. Tem gente que quer dar mais importância um para outro. Para mim, todos são 4 Grand Slams, todos são torneios especiais demais, Ganhar um Australian Open faz uma carreira muito grande, da mesma maneira que ganhar Roland Garros, Wimbledon, US Open. Alguns podem ter mais tradição que os outros, mas cada um é especial à sua medida e são títulos que todo mundo adoraria ter em sua prateleira, Eles podem ganhar? A minha resposta vai vir meio que dividida. Eu acho que tem um cara que está mais afastado desse objetivo que o outro, que é o Stefanos Tsitsipas, mas eu acredito que sim, eles podem, desde que eles consigam melhorar aspectos que falham no seu jogo, entende? Eu acredito que são tenistas talentosos, eu não vou aqui falar que são tenistas ruins, porque não são. Ninguém chega em final de Grand Slam sem ter talento, Ninguém ganha Masters 1000, ATP Finals sem ter talento, O ATP Finals você só está enfrentando a elite do tênis. Se você é campeão num torneio desse, é porque você é um baita jogador também, você faz parte da elite do tênis, Só que eu acho que pro Tsitsipas a situação tá mais feia pelo aspecto de que ele saiu do top 10, isso é uma coisa bem ruim para ele, E outra coisa que joga contra o Tsitsipas, eu acho que o Australian Open, muita gente vai ficar com a imagem pior do Zverev, porque ele foi semifinalista, mas levou uma virada depois de estar 2-0 acima, Só que o Tsitsipas perdeu nas oitavas de final pro Taylor Fritz, e eu acho especial esse tipo de derrota, por quê?
Há 2 anos atrás eles se enfrentaram, o Taylor Fritz e o Tsitsipas no Australian Open, e o Fritz chegou a estar 2 sets a 1 à frente, da mesma maneira que aconteceu esse ano, e o Tsitsipas virou, né? Ele conseguiu virar, ele se mostrou um jogador superior naqueles últimos 2 sets, né? E agora nesse torneio foi pior, porque o Fritz foi mais dominante no 4 set e conseguiu a vitória e avançar à próxima fase. Deu a impressão do quê? Que o Fritz ele evoluiu desde aquele confronto. Não à toa, o Fritz está ali no top 10, está querendo se estabelecer cada vez mais na elite do tênis, né? Enquanto o Tsitsipas escorrega para baixo no ranking. E a questão que eu coloco do Tsitsipas ele é o mesmo tenista que a gente viu desde que ele ascendeu ao top 10. Já tem tempo. Assim, ele sai fora do top 10, mas pela primeira vez em 5 anos, né? Então, assim, ele pode criticar ele à vontade, mas ele estava entre os 10 melhores tenistas do mundo durante 5 anos. Isso não é pouca coisa. Tem gente que pode reduzir isso, mas isso não é pouca coisa. Mas para ele estar caindo é uma amostra de estagnação. E eu acredito que isso tem muito a ver com o fato de que ele não quer coisas novas. Ele só está treinando com o pai dele, está na zona de conforto, né? O apóstolo Tsitsipas é o técnico dele, mas a gente não vê evolução, né? O Tsitsipas ainda é um grande sacador, ele ainda é um tenista extremamente rápido, um bom voleador, excelente forehand, mas tem um backhand muito falho, ele tem uma devolução que é muito fraca comparada ao resto do top 10, então é um tenista que precisa evoluir nesses aspectos e a gente vê muito pouco progresso. E do outro lado, o Alexander Zverev, eu acho que o problema está aqui, né? Eu acho que em termos de talento, a quase varrida que ele deu lá no Carlos Alcaraz é uma amostra de que bobo esse cara não é, né? Tipo, é um baita tenista. A gente sabe que é um tenista polêmico, controverso, até pelas acusações de agressão que ele tem fora da quadra, mas eu quero aqui falar sobre o tenista Alexander Zverev. Mas assim, a cabeça é o que dita todo o resto, e esse Grand Slam mostra, o Daniil Medvedev tem muito mais cabeça do que ele. Porque o Medvedev estava jogando mal nos 2 primeiros sets, eu achei que ele jogou bem abaixo, né? E ele conseguiu mudar o jogo a favor dele, entende? Mesmo que o jogo fosse arrastado, assim, ele conseguiu fazer coisas no jogo que incomodaram mais o Zverev, e começou a tornar o jogo mais difícil, e o Zverev não conseguiu achar respostas, esteve próximo da vitória, 2 pontos da vitória lá no tie-break do 4 set, mas é aquela história, né? Tipo, ele deu chances para o Medvedev e o russo aproveitou. Ele tinha um jogo sob controle, ele tinha todas as chances para vencer aquela partida e não conseguiu. Ele foi superado depois que o adversário começou a crescer no jogo, né? E ele sentiu esse crescimento e começou a cair de produtividade. Então, assim, é um tenista que, por exemplo, poderia ter dado uma varrida inacreditável no Alcaraz, mas quase que ele acaba deixando ele recuperar-se no jogo, né? Podia ter feito um 6-1, 6-3, 6-3 no espanhol. Imagina levar uma porrada dessa no Grand Slam, nas quartas de final. Eu me lembro quando o Rod, que estava fazendo o US Open em 2011, né? Cara, ele via até as quartas de final jogando tênis pra cama. O Nadal deu uma varrida nele, que foi... Tudo bem que já era meio previsível que o Nadal ganhasse, né? Mas ainda assim foi assustador, entende? A gente tá falando de um cara que já tinha sido campeão no torneio, era um top 10, né? O Nadal atropelou o cidadão, né? Imagina levar um desses, ele faz mal à cabeça. E ele deixou o Alcaraz, no final das contas, ganhar aquele set, né? E quase que leva um 4 set ali para um perigo muito grande, né? Imagina se o Alcaraz vence aquele set, a cabecinha do Zverev não ia funcionar direito. Então, a questão é que a gente vê que falta algo no componente mental dele. E eu acho que, tecnicamente, o Zverev, para mim, falha apenas em um aspecto. Ele é um baita sacador, devolve o saque bem, o backhand dele tá entre os 4 ou 3 melhores do Tour atualmente, é um absurdo o backhand dele. Nesse jogo contra o Medvedev, a gente pode criticar muita coisa, mas o backhand dele tava uma barbaridade, né? Ele tava conseguindo ganhar duelo de backhand contra outro dos melhores backhands do tênis atualmente, que é o do Daniil Medvedev, né? E assim, o forehand dele, eu acho que esse é talvez um problema, e é bem menor do que, por exemplo, o backhand do Tsitsipas, do Berrettini, por exemplo, né? Mas é um golpe que pifa mais, que ele tem menos confiança, e é algo que ele vai precisar trabalhar no jogo dele. Mas a questão é, ele também vai fazer mudanças, porque ele é outro cara que só treina com o pai, né? Então, isso obviamente fica colocando aquela pulga atrás da orelha, né? Será que vai fazer essa melhora? Para mim, essa é a minha opinião. Todos os dois têm talento de sobra, e eles têm condições ainda e tempo para melhorar os problemas do jogo dele. Mas a questão é, vão fazer? Essa é a grande dúvida. Eu acho o Zverev mais próximo e pronto para ganhar um Grand Slam do que o Tsitsipas. Mas eu não sei se eles estão realmente prontos para esse desafio. Eu acho que esse Australian Open para mim mostrou que o Zverev ainda não está pronto, porque ele foi colocado em uma situação que se exige um pouco mais de grandeza e aquele algo mais que os campeões de Grand Slam precisam ter. E ele não conseguiu superar isso contra o Medvedev. E esse é um cara que já mostrou ao mundo que ganhou o Grand Slam, entende, né? Nessa geração dos anos 90, acho que o russo ainda é o melhor. Mas o Zverev e o Tsitsipas ainda tem sua chance de brilhar e ganhar um Grand Slam? Tempo ainda tem. Se vão fazer ou não vai depender deles, até porque agora eles só devem batalhar depois aí que o Djokovic aposentar, a batalha contra a nova geração. Já provaram que conseguem vencer de alguns deles, pelo menos mais o Zverev, né?
Agora o Tsitsipas, esse eu acho que é a situação mais preocupante. Nunca ganhou do Alcaraz. Contra o Sinner, eu não sei como é que vai ser agora. Já tem um tempinho que eles não se enfrentam. Não me lembro da última vez que os dois se enfrentaram. Mas a questão é, o Zverev, a meu ver, por ter já vencido do Sinner e do Alcaraz em Grand Slam, nesse curto período de tempo, né? Eu acho que ele mostra que pode bater de frente com a nova geração. Mas o Tsitsipas, isso eu acho que ele precisa melhorar mais. De qualquer maneira, eu quero saber a opinião de vocês nos vídeos, sobre esse assunto, né? Nos comentários que se colocam suas opiniões. Então, mas de qualquer jeito também peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até a próxima, pessoal!